Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E como o Diego já adiantou aqui, um dos principais assuntos da semana são as eleições para a Câmara e o Senado Federal. Vamos começar falando um pouquinho e ajudando os nossos ouvintes a entender o que vem por aí nessa corrida ao comando do Senado, Diego? Vamos sim, Michele. Hoje a gente fala do Senado e amanhã eu já me comprometo com o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil a trazer os detalhes da eleição na Câmara. No Senado, já está assim, com um caminho muito bem pavimentado para o retorno do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é um senador do União Brasil do Amapá. Ele já presidiu o Senado Federal por 2 anos antes dessa atual gestão do Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que está chegando ao fim. O Davi Alcolumbre, à época, só aqui fazendo um exercício de memória com o nosso ouvinte, ele fez de tudo para ser reeleito, para continuar no comando do Senado Federal, e quem é o presidente do Senado é, por consequência, também o presidente do Congresso Nacional, mas para isso ele teria que mudar a Constituição, porque tem ali uma regrinha que você não pode ser reeleito na mesma legislatura, tem que esperar virar, não era o caso, e aí, enfim, ele não conseguiu emplacar, e olha que tentou, fez ali todo um lobby no Supremo Tribunal Federal, se movimentou bastante, mas acabou fazendo esse acordo com o Rodrigo Pacheco, que era seu parceiro, botou o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, com esse compromisso de que ele voltaria a presidir o Senado depois que acabassem esses mandatos aí do Rodrigo Pacheco. Então o caminho está pavimentado para o Davi Alcolumbre. Ele é um senador, assim, de bastidor, ele não gosta muito de falar, não gosta muito de dar entrevista, vai ali fazer aquelas entrevistas na frente do gabinete da presidência do Senado de vez em quando, vai falar no plenário, mas não é um cara que aparece, que vai sentar aqui comigo. Eu estou em Brasília há muitos anos, já tentei tomar café com o Davi Alcolumbre inúmeras vezes e nunca consegui. E não foi diferente dessa vez. Tentei um áudio dele aqui pra gente no Jornalismo da Nova Brasil, via assessoria, a assessoria me ignorou, nem responder a mensagem respondeu, pra você ver tão otimista eles estão com essa eleição de sábado agora próximo, viu, Michele Nonato? Mas tem outros 2 candidatos colocados para a presidência do Senado que estão correndo por fora, estão sendo chamados de azarões aqui nos corredores de Brasília. Um deles é o Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, que foi eleito na última eleição para o Senado pelo PL de São Paulo. Teve uma confusão danada esse lançamento da candidatura dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro deu uma declaração pública criticando essa candidatura ao Senado do Marcos Pontes, bolsonaristas chamando o Marcos Pontes nas redes sociais de traidor. E ele tá aí, tá firme, disse que vai ser candidato sim até o fim, porque tem muita gente tentando fazer com que ele desista dessa candidatura. Isso porque o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, está apoiando a eleição de Davi Alcolumbre. Então o Marcos Pontes faz questão de dizer que a candidatura dele é independente, que ele não está representando o PL, mas está representando ele mesmo. Vamos ouvir o que nos disse o Marcos Pontes, que gravou um áudio aqui exclusivo para o nosso ouvinte da Nova Brasil. Eu sou candidato justamente para defender as pautas da direita, né, contra drogas, contra jogos, contra aborto, em defesa da democracia verdadeira, em defesa da liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, a favor da anistia, né, a favor de colocar em pauta o impeachment de ministros do STF, e nós precisamos de um candidato de direita. Portanto, eu me apresentei de forma independente para não prejudicar o partido, que pode fazer qualquer acordo com o outro candidato, e através disso, o pessoal pode até falar, bom, você não é o favorito? Olha, eu duvido disso, porque pela coerência dos senadores que falaram a favor do impeachment, falaram todas essas pautas que eu acabei de citar, né, por coerência eles deveriam votar em mim. Então, eu estou contando aí com a coerência, com o apoio desses senadores. O voto, ele não é o partido que vota, é o senador que vota. E estou contando com vocês para conversar com seus senadores. Lembrar que depois não adianta reclamar, são 2 anos, né, e a decisão é agora, no sábado. O Jair Bolsonaro, ao criticar essa candidatura do Marcos Pontes, Michele Nonato e ouvinte, deu uma pista ali muito interessante sobre a política brasileira. Ele disse o seguinte, olha, se você ficar aí com essa candidatura sua, tá ok? A gente vai perder as relatorias e as comissões.
Ou seja, o que era antes nos bastidores agora é escancarado. O que o Bolsonaro está querendo dizer com isso? Olha, se o PL não apoiar o Davi Alcolumbre, que está prestes a vencer a eleição em janeiro, em janeiro não, perdão, agora dia 1º de fevereiro, no sábado, nós seremos retaliados. A gente não vai ter comissão importante, a gente não vai ter relatoria importante. Então, é como se o Bolsonaro, veja só que ironia do destino, o Bolsonaro que foi eleito lá em 2018 contra o sistema, contra o Centrão, está dizendo o seguinte: ei, vamos nos render ao sistema, vamos nos render ao Centrão, senão a gente não vai ter espaço no Senado Federal. Eu acho isso, no mínimo, divertido. Outro candidato que também se colocou é o Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que também gravou um áudio aqui exclusivamente para o nosso ouvinte do Jornalismo da Nova Brasil, falando da sua candidatura. Vamos ouvi-lo, por gentileza. Olha, eu quero ser presidente do Senado para representar uma sociedade que cada vez mais clama por justiça para todos. Uma sociedade que não tolera um ativismo político, judicial do Supremo Tribunal Federal, que tem invadido dia sim, dia não, as competências do Congresso, né? Que o Brasil não tenha mais presos políticos em pleno século XXI, como nós temos, que o Brasil tenha liberdade de expressão, porque o que a gente está vendo quase que diariamente é uma caçada implacável de derrubada de sites, de redes sociais, de pessoas críticas ao governo e ao próprio STF. Então isso não é democracia. Para que o Brasil possa ter democracia, nós precisamos de mudança na presidência do Senado e não continuismo. É por isso que eu acredito que com o voto aberto temos condição de derrubar Davi Alcolumbre, que é o candidato do sistema, ou melhor, do regime que hoje comanda o país, que são alguns ministros do STF e o governo do Lula, do PT. Tá aí a declaração do senador Eduardo Girão, que também está nessa disputa, então, na eleição interna do Senado, que tem como favorito, repito, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Para finalizar, Michele, Nonato, e eu voltar aqui com vocês, uma coisa muito interessante. O Girão fala em voto aberto. O voto é fechado para a eleição da presidência do Senado. Alguns senadores que fazem questão de dizer em quem votaram, até mostram ali no plenário. Mas o voto é fechado. O que é isso? A pessoa não sabe em quem cada senador votou, né? Não é um voto aberto, é fechado. E isso é muito também sintomático da política. Por que é fechado? Porque eles acreditam que isso também evita retaliações futuras. Ah, eu sou o Diego, votei no X, e aí o Y ganhou. Então ele vai ficar bravinho comigo e vai dizer: ah, você não votou em mim, então você não vai ter comissão, você não vai ter relatoria, vai ficar de castigo aí durante todo o meu mandato. Isso é muito sintomático isso da nossa política. O Davi Alcolumbre, só para concluir, ele vai, ao que tudo indica, voltar a comandar o Senado, e eu queria só relembrar. Recentemente a gente trouxe aqui na coluna Conexão Brasília uma declaração dele sobre o avanço das facções criminosas. Davi Alcolumbre era presidente da Comissão de Constituição e Justiça no ano passado e fez um discurso ali efusivo, dizendo que as facções estavam avançando e que tomaram conta das cidades brasileiras durante as eleições municipais do ano passado e tudo mais. Eu quero muito que o Davi Alcolumbre não se esqueça desse discurso que ele fez, porque agora ele vai ser presidente do Senado, vai ser presidente do Congresso Nacional, tem a caneta na mão, tem a pauta do Senado na mão. Que o Davi Alcolumbre, então, avance com medidas concretas para além do blá 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 em relação ao avanço das facções criminosas. Já Jair Bolsonaro, Michele Nonato, vai ver a vitória de Davi Alcolumbre se concretizar e vai ficar torcendo para que no ano que vem, 2026, a direita faça o que está aí planejando fazer, que é eleger um monte de senadores para conquistar uma maioria suficiente para abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Não há, nesse momento, qualquer possibilidade disso acontecer na gestão de Davi Alcolumbre. Eu volto com vocês. Obrigado, Diego, que amanhã traz mais detalhes e subsídios para a gente entender melhor essa corrida aí para as presidências de Câmara e Senado Federal. Valeu, Diego, até amanhã, hein? Até amanhã. 7h22 agora, Mi.